Meu nome é Patrícia, mas meus alunos e amigos me chamam de Peite às vezes. Eu tenho 42 anos. Sou professora de História na rede pública, recém-separada, e mãe do Bruno, um rapaz incrível que estuda odontologia. Essa história que vou contar não é fácil de dividir com ninguém, mas eu precisava tirar isso do peito. Hoje, preciso contar o que aconteceu com o melhor amigo do meu filho. Era uma quarta-feira qualquer, fim de tarde, céu meio nublado sobre Santa Teresa. Eu tinha acabado de sair do banho, enrolada em uma toalha azul clara, quando ouvi a campainha. Achei que fosse o Bruno voltando da aula, mas era o Guga, o melhor amigo dele desde a oitava série. Ele tinha esquecido a carteira no carro do Guga depois de irem ao cinema no fim de semana. Toquei o interfone e ninguém respondeu antes, mas bati na porta de novo e abri. Meu Deus, as gotas de água ainda escorriam pelo meu pescoço, pelos ombros, pelo colo. Meu cabelo preso, de qualquer jeito, deixava algumas mechas soltas que colavam no rosto com a umidade do banho. 2. O vapor ainda escapava do corredor atrás de mim. 3. Oi, Guga. Eu disse como se estivesse de jeans e camiseta, como se aquilo fosse absolutamente normal. Entra, menino. O Bruno não tá, mas pode deixar isso aqui comigo. A boca dele se abriu para dizer qualquer coisa, mas nenhuma palavra saiu. Ele entrou quase sem perceber, com a carteira do Bruno na mão, o coração batendo em um ritmo estranho que eu podia notar. Pode deixar na mesa. Quer um café? Acabei de passar. Ele respirou fundo e tentou parecer natural. Eu caminhei até a cozinha com passos leves, a toalha firme como se fizesse parte da pele. Ele ainda parado no meio da sala. Olhou ao redor como se fosse a primeira vez ali. A estante com livros de história, a foto minha e do Bruno num porta-retrato antigo, e agora, o som da cafeteira e o aroma forte preenchendo o ambiente. Eu aceito, ele respondeu, por fim se sentando no sofá. Voltei com 2 xícaras, já vestindo um hobby claro de tecido fino, ainda meio úmido. O hobby grudava na pele sem revelar nada demais, mas também sem esconder. Oi. Ele se sentou mais ereto. Você tá bem? Eu perguntei, sorrindo com leveza. Tá pálido. Tô só cansado, acho. Então, eu ri baixo, aquela risada madura de alguém que já viu muita coisa. Ele me olhou pela primeira vez. Viu, de fato, a mulher, não a mãe do Bruno, não a professora, não a figura maternal que o chamava de filho em almoços de domingo, mas uma mulher de olhos profundos, traços fortes e uma serenidade que mexia com algo dentro dele que eu não sabia nomear. Conversamos ali por quase 1 hora sobre a faculdade, sobre o Bruno, sobre o quanto as coisas mudam quando a gente menos espera. Eu falei do fim do casamento com uma honestidade que o desconcertou. Às vezes a gente acha que construiu uma vida sólida, mas basta uma rachadura e tudo desmorona, eu disse olhando o café que esfriava na xícara. Deve ter sido difícil, ele comentou. Ainda é. Eu murmurei. Mas não vou me vitimizar. Eu escolhi algumas coisas, outras me escolheram. Faz parte. Naquele momento, houve um silêncio, mas não era um silêncio vazio. Isso era o tipo de silêncio que carrega uma tensão muda, como quando as luzes piscam antes de acabar a energia. Eu senti, e ele sentiu também. Não precisava de palavras. Ele levantou, dizendo que já era tarde. Eu me levantei também. E ficamos frente a frente, por alguns segundos longos demais. Meus olhos o percorreram com uma doçura que o desarmou. Cuida de você, Guga, eu disse com um tom que soava mais íntimo do que qualquer toque. Ele saiu dali com a sensação de que algo tinha mudado para sempre. E talvez tivesse mesmo, mas eu ainda não sabia o tamanho do abismo que se abria sobre meus pés. Era para ser só uma passada rápida no supermercado. Ele estava na fila do caixa distraído, olhando as prateleiras de bala, quando eu o vi
e chamei aquela voz que já estava começando a ficar mais presente do que eu queria admitir. Guga. Ele virou o rosto, e lá estava eu. Patrícia. 1. Cabelo preso num coque despretensioso, óculos de armação fina. Um vestido de algodão claro e uma sacola de vegetais na mão. 2. Oi. Eu parecia saída de um comercial de fim de tarde. Oi. Oi. Que coincidência. Ele falou, tentando não parecer afetado. Coincidência nada, eu sorri. Santa Teresa tem 2 supermercados. E a gente sempre acaba se cruzando nesse. Talvez porque esse é o que vende pão de queijo decente. Eu ri e foi aí que aconteceu. Tô fazendo um jantar leve hoje, salmão com legumes. Se quiser aparecer, tá convidado. Ele hesitou. Então tudo dentro dele gritou que aquilo era só um gesto educado, que eu falaria aquilo mesmo para um vizinho qualquer. Mas havia algo no meu tom, no olhar que não parecia casual. Ou talvez fosse só a cabeça dele bagunçada. De qualquer forma, ele aceitou. Às 8 em ponto, ele bateu na porta. Dessa vez, eu abri já pronta. Calça de linho, blusa de botão aberta nos 2 primeiros, perfume leve cítrico que chegou antes de mim. Entra, entra, menino. O Bruno ainda tá na clínica até tarde. A cozinha estava aquecida, iluminada por uma luz amarelada, música ambiente tocava baixinho, Elis Regina, atrás da porta. O cheiro do salmão no forno se misturava com o de alecrim e alho dourado. Tá com uma cara ótima? Ele elogiou. Não julgue antes de provar. Sentamos à mesa e o jantar fluiu como se fosse algo habitual. Falamos da infância do Bruno, de histórias de quando eles eram moleques, dos tombos de bicicleta na Praça Duque de Caxias, das brigas bobas por figurinhas. Eu ouvia com atenção genuína, rindo com o canto dos olhos. Sempre achei você um menino diferente, eu disse, cortando um pedaço do salmão. Sensível, percebe as coisas no ar. O Bruno, ele nunca foi assim, porque ele é mais objetivo. Eu viajo demais. Ele comentou meio tímido. Não é viagem, é intensidade. Ele ficou em silêncio. O vinho que eu abri, um branco suave, começava a aquecer as bochechas dele, mas não era só isso. Era o modo como eu olhava, não com aqueles olhos que a gente usa para ver alguém que conheceu criança. Era um olhar mais lento, mais direto. Quando terminamos de comer, eu tirei os pratos e trouxe um café. A noite estava morna com um ventinho entrando pela janela. Ficamos ali, os 2 na sala, xícara na mão, falando sobre nada e mesmo assim tudo. Sabe, às vezes sinto que minha casa ficou grande demais. Eu comentei encarando a janela. E depois que ele cresceu, depois da separação, os cômodos parecem ecoar mais. Deve ser estranho mesmo, ele disse. A gente passa a vida cuidando, organizando, ensinando, e de repente se vê sozinha num lugar que já não reconhece mais. Ele não soube o que dizer, só se aproximou no sofá instintivamente, como se a presença dele pudesse preencher um pouco daquele vazio. Eu não recuei. Pelo contrário, fiquei ali, olhos nos dele em silêncio. E naquele instante não havia barulho, não havia mundo lá fora. O abraço foi inevitável, mas não foi um abraço qualquer. Foi demorado, quieto e cheio de coisas que a gente não teve coragem de nomear. Eu preciso ir. Ele murmurou com o coração, batendo forte. Então eu apenas o senti com um meio sorriso, que não dizia nem sim nem não, mas disse tudo. Na caminhada de volta para casa, a cabeça dele era uma confusão, e cada detalhe daquela noite se repetia em looping. A minha voz, o toque, o vinho, o olhar. Ele se sentia flutuando entre o que era certo e o que nunca deveria ter acontecido. E foi nessa noite que percebeu havia algo crescendo, algo que ele não conseguia mais controlar. Naquela sexta, Bruno ia sair com o pessoal da turma dele para comemorar o fim de um módulo puxado da faculdade.
Ele chamou o Guga para ir junto, mas ele inventou uma desculpa qualquer. Não tinha clima. Desde o jantar comigo, a cabeça dele não sossegava e a ideia de me ver de novo o deixava inquieto demais. Eu estava em casa, sabia disso. Ele só não sabia o que esperava encontrar. Guga. Eu apareci na sala surpresa, mas sem disfarçar o sorriso. Achei que fosse sair com o Bruno. Ele foi. Resolvi ficar por aqui. Entendi. Quer um chá? Ele assentiu e eu desapareci na cozinha. Ele sentou no sofá, os olhos passeando pelo ambiente familiar e agora tão carregado de sentido. O abajur de canto lançava uma luz suave e o som de uma playlist instrumental preencheu o espaço como se a casa inteira estivesse suspensa no tempo. Hoje voltei com 2 xícaras de hibisco. É bom para limpar a cabeça, eu disse sentando ao lado dele. Acho que é disso que eu mais preciso agora. Eu o olhei de lado como quem enxerga por dentro e soltei num tom calmo. Oi, você tem pensado muito mais do que devia e em coisas que não sei onde me levam. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois falei olhando para a xícara nas mãos. Sabe, depois que meu casamento acabou, eu descobri o que é o silêncio de verdade. Não aquele da ausência de som, não. Mas aquele em que ninguém pergunta como você está, em que ninguém toca a sua mão sem motivo, em que você sente que se tornou invisível. Ele me olhou, não como filho de amigo, não como garoto confuso, mas como homem diante de uma mulher, que pela primeira vez se mostrava por inteiro. Você não é invisível, Patrícia. Eu sorri com tristeza. Você diz isso agora, mas tudo em mim parece gritar fim. Fim do casamento, fim da juventude, fim da ilusão de que a vida sempre vai dar certo. Às vezes o fim é só o jeito que o começo escolheu de chegar. Ele falou quase sem pensar, e eu o encarei. Meu olhar se demorou no rosto dele, descendo para a boca dele, voltando aos olhos, e ali naquela sala com o som da chuva, começando a tamborelar leve contra a janela, algo mudou. Por que você não devia dizer essas coisas? Eu sussurrei. Porque você não faz ideia do que elas provocam em mim. Houve uma pausa. Ele estava paralisado. Não havia mais distância, só uma tensão que pulsava no ar. Então, eu estendi a mão. Um gesto tão simples, mas que o atravessou como uma corrente elétrica, porque meus dedos tocaram os dele leves, breves e depois se afastaram. Foi rápido, mas foi tudo. Eu me levantei, ajeitei o cabelo, respirei fundo. Então melhor você ir antes que o Bruno volte. Isso apontou para o sofá, não devia ter acontecido. Ele se levantou devagar. Não havia mágoa nem pressa, só um turbilhão dentro dele. Mas aconteceu. Eu apenas o olhei e, por um instante, meus olhos pediram desculpas. E, ao mesmo tempo, disseram obrigada. Na rua, a chuva caía mansa. Ele caminhou debaixo dela sem abrir o guarda-chuva. Cada gota era uma tentativa de acordar, mas não tinha mais volta. Então o que ele sentia por mim não era mais apenas admiração. Era desejo, era ternura, era medo e era errado. Ou pelo menos deveria ser. A tarde caiu, com uma chuva, que parecia não ter pressa de ir embora. O céu estava carregado cinza, como se o mundo tivesse entrado, num modo silencioso. Ele estava em casa, tentando estudar para uma prova de teoria da comunicação. Mas cada frase lida virava um borrão. O celular dele vibrou. Era eu, Patrícia. O Bruno ainda está em aula. Oi, preciso de ajuda com um negócio aqui em casa, se puder passar. Só isso. Ele não perguntou o que era. Não pensou demais. Simplesmente veio. Ele chegou com o coração acelerado, tentando fingir para si mesmo que era só um favor, só um gesto gentil. Mas a verdade é que desde aquele toque no sofá, nada mais era só o que parecia. Eu abri a porta de imediato, como se já o esperasse. Obrigada por vir, Guga. Tá tudo escuro aqui. Acho que desjuntou alguma coisa e eu tenho pavor de mexer nisso sozinha.
Oi, claro, deixa comigo. Ele falou tentando soar tranquilo mesmo com a garganta seca. Ele subiu na cadeira. Mexeu no quadro de energia. A luz voltou. Quando desceu, eu o esperava com um sorriso e um copo de vinho. Ele merece uma recompensa, eletricista. Ele sorriu e aceitou. O vinho era tinto suave. O som de uma playlist tocava baixinho, jazz instrumental, trompete lento, notas que preenchiam os espaços vazios da sala. Estava tudo escuro, exceto pela luz de um abajur no canto e o reflexo da rua molhada pela janela. Eu me sentei no tapete da sala, encostada no sofá, e o chamei com um gesto. Ele fez o mesmo. Ficamos ali lado a lado, a taça entre os dedos e um silêncio que dizia muito. É curioso como a gente se acostuma com o barulho da rotina, eu disse, olhando o vinho girar na taça. Quando ele some, a gente percebe o que está dentro de verdade. E o que tem dentro de você agora? Eu virei o rosto devagar. Oi, meus olhos o atravessaram. Uma tempestade. Ficamos assim por segundos que pareceram eternos. O som da chuva batendo na vidraça, o jazz preenchendo o ar, o calor do vinho queimando devagar por dentro. Eu me inclinei um pouco. Ele também, sem querer ou querendo, e fingindo que não. Nossos rostos estavam próximos. A respiração dele se misturava com a minha. Cada músculo do corpo dele tremia. Eu toquei o rosto dele com a ponta dos dedos. Um carinho leve, quase um teste de realidade. Oi, isso é loucura, Guga. Então somos dois. O beijo estava ali pronto, suspenso no ar. Eu podia sentir o calor da pele dele, a curva dos lábios a milímetros dos meus. Mãe, quando nossas bocas quase se tocaram, o som da porta se abrindo nos congelou. Mãe. Guga. Era Bruno. O tempo parou. Eu me afastei rápido, levantando-me num salto disfarçado de naturalidade. Ele se levantou logo em seguida, sem conseguir olhar para o Bruno. Guga veio aqui porque a energia caiu. Eu disse com uma calma que me surpreendeu. Ele me ajudou a resolver. Ah, entendi, disse Bruno, largando a mochila no chão. Tá chovendo muito lá fora. Achei que ia demorar mais. Peguei o vinho, porque fiquei nervosa com a escuridão. Eu completei pegando a taça e levando para a pia. Bom, ele apenas balançou a cabeça, fingindo que tudo era normal. Bom, eu já vou, ele disse, tentando parecer tranquilo. Até amanhã, Bruno. Valeu pela força aí, mano. Ele saiu da casa, sentindo como se tivesse escapado por um tris, mas não de um perigo de uma entrega de um ponto, sem retorno. No caminho de volta, o coração dele ainda batia forte. E no fundo, ele sabia. A linha tinha sido traçada e mesmo que a gente ainda não tivesse cruzado, estávamos perigosamente próximos dela. E não havia como fingir que aquilo não tinha acontecido. A viagem do Bruno para o Congresso de Odontologia foi marcada com antecedência. Depois 4 dias fora em São Paulo, hospedado com a galera da turma. Tudo pago pela faculdade. Ele comentou com o Guga com entusiasmo. E até insistiu para ele ir junto, só pela farra. Ele recusou, dizendo que estava atolado com estágio e provas. Ele acreditou. Na véspera da viagem, eu mandei uma mensagem simples para o Guga. Se tiver um tempinho durante o fim de semana, preciso de ajuda com umas caixas do quarto do Bruno. Ele soube na hora. Não se tratava de caixas. Sábado, meio-dia. O bairro estava silencioso, embalado pela brisa seca típica do inverno mineiro. Ele tocou a campainha com as mãos suadas. Eu atendi, com um vestido leve azul marinho, sem maquiagem e os cabelos soltos. A naturalidade era o disfarce mais perigoso que eu tinha. Oi, Guga. Oi, oi, que bom que veio. Onde estão as caixas? Ele tentou brincar. Que caixas? Rimos um riso contido cúmplice nervoso. Entramos. O sol entrava em feixes pela janela da sala. A casa estava limpa, arrumada demais, até o incenso no corredor parecia ensaiado. Oi, quer um café?
Eu perguntei. Quero, mas acho que não é disso que a gente está precisando agora. Eu o olhei fundo sem sorrir, sem falar, apenas me aproximei. E como se todo o tempo do mundo tivesse se condensado. Naquele instante, levei as mãos até a camisa dele e o puxei para perto. O beijo aconteceu sem aviso, sem dúvidas, sem espaço para arrependimento. Um beijo longo, urgente, que dizia tudo o que os silêncios vinham tentando esconder há semanas. As mãos se encontraram com naturalidade, como se já soubessem o caminho. Não houve pressa nem palavras, apenas o som do coração batendo alto demais da respiração entrecortada dos pés descalços no chão frio. Depois, subimos as escadas quase sem perceber. Meu quarto estava com a cortina entreaberta, e a luz suave da tarde iluminava os contornos do que não podíamos mais negar. Naquele quarto, naquele dia, fizemos tudo o que sabíamos que não devíamos, mas não houve culpa. Não naquele momento. Havia só o toque e o calor, a entrega. Nenhum de nós falou sobre o Bruno. Nenhum de nós perguntou. E depois? Era como se o mundo lá fora tivesse sido suspenso temporariamente. Depois, deitados em silêncio, o corpo ainda entrelaçado pelo que tínhamos acabado de viver, eu falei não. Isso vai mudar tudo. Já mudou. Ele respondeu olhando para o teto. Você tem noção do que está fazendo? Não. E ao mesmo tempo tenho mais certeza do que nunca. Eu virei o rosto para ele. Eu tive tanto medo de virar só lembrança de alguém de passar, sem deixar marca. E agora você me olha como se eu ainda estivesse viva. Por quê? Porque você está. E não é só isso, você é tudo. Eu fechei os olhos, por um momento havia lágrimas neles. Mas eu não deixei cair. Peguei a mão dele, apertei forte, como se pedisse para ele não soltar nunca. Mas ambos sabíamos que aquele momento tinha hora para acabar, e ficamos assim até o entardecer. O céu do lado de fora começava a se tingir de laranja e rosa, como se o universo também estivesse tentando pintar um final bonito para o que não deveria ter começo. Antes de ele ir embora, eu o levei até a porta e fiquei ali com os braços cruzados, o olhar mais denso do que ele já tinha visto. Isso não é um jogo, Guga. Eu sei, e não é um romance adolescente. A gente não é livre como parece. Mas a gente escolheu. Eu senti lentamente. Hoje, escolhemos errar juntos. Ele saiu da casa com um misto de leveza e peso à pele, ainda carregava o meu toque. Mas o coração, esse, já sentiu o peso do segredo, da responsabilidade e da culpa que viria depois. E mesmo assim, por alguma razão, que ele não saberia explicar, ele estava em paz, pelo menos por enquanto. Nada mudou por fora. Bruno voltou da viagem animado, cheio de histórias sobre o congresso, piadas internas, com os colegas de turma, fotos com palestrantes. Ele ouvia com atenção, rindo nas pausas certas, fingindo que o coração dele não apertava cada vez que o Bruno mencionava a mãe. Eu e o Guga combinamos nada de mensagens diretas, nada de riscos. Criamos codinomes no celular, eu virei. Marisa, documentos, ele era contato estágio PUC. As mensagens eram curtas, neutras, mas cheias de subentendidos, que só nós entendíamos. Nos víamos nos intervalos improváveis quando Bruno saía cedo, quando eu sabia que ele ia almoçar fora. Às vezes, era só por 20 minutos, um café rápido, um toque no braço, um beijo roubado na cozinha. Às vezes, era uma tarde inteira escondidos num apartamento emprestado de uma amiga minha que viajava muito. Era ali que o nós existia de verdade. Mas viver em dois mundos cobra um preço. Na faculdade, os amigos dele notaram que ele andava mais quieto, mais disperso. Bruno achava que ele estava estressado com o estágio. E era verdade em parte. Mas a maior parte era o peso de carregar algo tão intenso, tão secreto, e ainda ter que sorrir como se nada estivesse acontecendo. Oi, você tá estranho, véi. Bruno disse a ele um dia no pátio da PUC.
Tá me escondendo alguma coisa. Ele gelou por um segundo, achou que o Bruno soubesse. Não é nada demais, eu só ando com a cabeça cheia. Ele desconversou. O Bruno aceitou a resposta, mas o olhou de um jeito que o marcou como se soubesse que havia algo além, mas escolhesse não cavar fundo ainda. Comigo as conversas começaram a mudar de tom, menos suspiros, mais dúvidas. A gente vai conseguir sustentar isso até quando? Eu perguntei deitada com ele, num colchão improvisado, na casa vazia da amiga. Não sei, só sei que não quero parar. E quando ele descobrir? Talvez ele nunca descubra. Hoje eu ri sem graça, nunca é tempo demais, Guga. E a gente tá brincando com fogo. Você é jovem, vai cansar de mim. Não fala isso. Mas eu penso. Todo dia você tem 21. Oi, eu, 42. Daqui a 5 anos, você vai estar em outro lugar. E eu estarei exatamente aqui, mais velha, mais sozinha. Você não tá sozinha. Eu me sinto às vezes mesmo com você do meu lado. Então essa frase o cortou mais do que eu imaginava, porque ele também se sentiu assim, sozinho comigo nos braços dele, e ao mesmo tempo distante de todo o resto do mundo. Hoje, começamos a discutir por bobagens, mensagens respondidas. Tarde demais, um cancelamento de encontro, um telefonema que eu não atendi. A tensão do segredo virava frustração, e a frustração cobrança. Você tem ideia do quanto eu arrisco toda vez que te vejo? Eu gritei num desses encontros. E acha que pra mim é fácil, oi? Acha que eu durmo tranquilo sabendo que tô enganando meu melhor amigo? Silêncio os dois, respirando fundo. Depois eu chorei, e ele me abraçou, e fizemos as pazes como quem apaga fogo com gasolina. Amor escondido é amor em combustão. Brilha bonito, mas queima rápido. Mesmo assim, continuamos mesmo, quando doía, mesmo, quando não fazia mais sentido. Por quê? Porque de algum jeito, amar o Guga se tornará menos uma escolha e mais uma necessidade, uma daquelas que você esconde do mundo e também de si mesmo. Era uma noite qualquer hoje. A gente estava na sala da casa do Bruno assistindo a um jogo do Atlético. Eu, ele e o Guga Pizza, na mesa refrigerante, nos copos risadas ensaiadas, mas dentro de mim tudo estava prestes a ruir. Hoje eu e ele já não conseguíamos fingir com tanta naturalidade. Havíamos nos visto no dia anterior, rápido, intenso, carregado de saudade e tensão. Quando nos sentamos ali lado a lado no sofá, senti que nossos corpos já não conseguiam mais esconder o que as palavras ainda tentavam disfarçar. Bruno foi buscar mais bebida na cozinha. Eu e o Guga ficamos sozinhos. Por poucos segundos nossos olhos se cruzaram, um olhar silencioso, cheio de peso, carinho e medo. Foi aí. Ele voltou, colocou as latinhas na mesa e, sem dizer nada, olhou o reflexo da janela da sala. Nós dois ainda estávamos virados um para o outro. Eu baixei os olhos na mesma hora. Ele se virou para a TV tarde demais. O que foi isso? Ele perguntou a voz baixa, mas firme. Silêncio. O que foi isso, caramba? Ele tentou falar, mas a garganta travou. Guga, o Bruno insistiu, agora em pé, os olhos queimando. Mãe? Tem alguma coisa entre vocês dois? Eu me levantei devagar. Bruno. Mãe, pelo amor de Deus, não me diz que é verdade. Eu não respondi, e o meu silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. Ele se virou pro Guga, os punhos cerrados, a respiração pesada. Cara, você é meu melhor amigo, meu irmão? Como é que você tem coragem? Eu não planejei isso aconteceu, e a gente tentou parar. Parar vocês, meu Deus. Vocês passaram por cima de mim dentro da minha casa. Bruno tentou, eu chorando, agora me escuta. Não, não, Bruno, você não é minha mãe. Agora não é nada, você virou outra pessoa. Eu me apaixonei. Bruno, eu não queria, mas me apaixonei. Ele riu, um riso amargo, sem humor nenhum. Você sabe o que isso fez comigo, o quanto isso me enoja, ei?
Ele se levantou, a voz tremendo. Não fala assim com ela. Cala a boca. Guga. Oi. Você não tem mais o direito de abrir a boca perto de mim, some da minha vida. As palavras bateram como tijolos. Eu tentei me aproximar do meu filho, ele recuou como se eu fosse um estranho. Eu confiei em você. Mãe, você era tudo que eu tinha de estável. Agora vocês destruíram tudo. Ele saiu da casa, sem dizer mais nada. A rua estava silenciosa, o céu limpo. E mesmo assim, parecia que o mundo inteiro desabava dentro de mim. Aquele era o fim da amizade mais verdadeira que ele já teve. E talvez também o começo do fim do que eu e o Guga tínhamos construído, porque alguns erros, por mais que nasçam do amor, cobram um preço que a gente nunca está pronto para pagar. Meses se passaram desde aquela noite. A amizade com o Bruno morreu ali mesmo, no reflexo da janela. Nunca mais nos falamos. Ele tentou, claro, mensagens, ligações foi até a porta da casa uma vez, mas foi ignorado como se fosse só mais um estranho na rua. Eu me afastei também hoje nos primeiros dias. Trocamos algumas mensagens, palavras tristes, cheias de reticências. Tentamos nos encontrar 2 vezes, mas a dor era maior do que o desejo. Eu havia perdido o filho, ele o melhor amigo, e entre nós pairava a certeza de que não havia mais como seguir sem ferir ainda mais tudo ao redor. Ele voltou a focar no estágio, nas aulas, nos trabalhos. Tentava se convencer de que a rotina podia curar, como se o tempo passasse mais rápido se ele se ocupasse de coisas banais. Mas cada café que ele tomava sozinho, no bandejão, o lembrava do meu riso cada vez que o telefone tocava. E não era o Bruno. O coração doía. Soube por colegas que o Bruno se mudou de apartamento, disse que queria recomeçar longe de tudo, sumiu das redes sociais, das rodas de conversa. Ninguém sabia muito de mim, apenas que havia tirado licença da escola, estava passando um tempo com parentes em Ouro Preto. Hoje, o silêncio virou nossa nova forma de presença. Até que numa tarde nublada, enquanto ele esperava o ônibus, na porta da PUC, eu apareci. Vestia um casaco cinza jeans e um lenço no pescoço. Estava mais magra, o rosto mais sério, mas ainda era eu a mulher que bagunçou o mundo dele com um toque à mulher, por quem ele teria largado tudo se o preço não fosse tão alto. Guga, meu nome na minha voz, ainda tinha um peso que nenhuma outra voz conseguiu imitar. Patrícia, então, ficamos em pé, lado a lado, por um instante que parecia fora do tempo. Eu precisava te ver, antes de ir embora de vez. Eu disse. Vai para onde? Hoje, recebi uma transferência. Vou lecionar em São João del Rei. Começa o mês que vem. Ele assentiu, engoliu em seco. E o Bruno? Ainda não me perdoou. Mas a vida é feita dessas pausas forçadas de ausências que a gente não escolhe, mas precisa respeitar. E a gente? Eu sorri. Um sorriso curto, cansado. A gente existiu, mas isso ninguém tira. Eu sei, eu também. Mas às vezes amar é saber parar antes de quebrar tudo que ainda pode ser reconstruído. Ele olhou nos meus olhos uma última vez. E pela primeira vez entendeu o que era amar alguém sem esperar nada de volta. Só desejar que a pessoa fique bem mesmo longe, mesmo sem a gente. Eu o abracei forte e quente, como quem se despede de uma parte de si mesma. Cuida de você, Gustavo. Oi, você também, Patrícia. Eu entrei no táxi e ele ficou ali vendo o carro sumir entre os prédios e postes de Santa Teresa, como se aquela tarde nublada levasse com ela tudo o que restava do que fomos. Hoje, ele segue em frente. Um passo de cada vez, faz planos, volta a sorrir, às vezes de verdade. Mas sei que existe um canto dentro dele, onde mora essa história. Um canto onde ainda ecoa aquele toque de toalha molhada na porta, aquele abraço no sofá, aquele beijo que quase aconteceu. E talvez seja isso. Algumas histórias não terminam com o ponto final, só com um espaço em branco onde antes havia um nome.
e esse nome para ele será sempre o meu.